Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias lá no livro de Josué. No livro de Josué, no capítulo 14. É um texto muito conhecido, né, dos irmãos, eu tenho certeza disso. E realmente é como o Nick disse, o nosso tema hoje é a fé e a perseverança de um homem de Deus, a fé e a perseverança de um homem de Deus. E o Nick escolheu muito bem os textos, a leitura, né? Eu gostei demais, que realmente começou a pregação exatamente nas leituras dos textos. Foi maravilhoso, muito bom, Nick. Me ajudou na pregação e muito, né? Então, nós vamos ler o texto, eu gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura, que diz assim, 14, Josué 14, nós vamos ler de 6 a 9, do versículo 6 ao versículo 9. Eu aconselho os irmãos a ler Josué todo o livro, e a história de Caleb, né, que é esse homem de fé, e vocês podem ler o capítulo 14 todo, que é muito bom, é muito edificante. Do versículo 6 ao 9 diz assim, chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. O versículo 8 diz assim, mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então, Moisés, naquele dia, jurou, dizendo, certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa leitura, obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossa casa, nossa família, nossa igreja. Obrigado, meu Deus, por cada um que está participando desse culto virtual. O Senhor esteja abençoando, abrindo os corações, Senhor. Seja conosco. Fala conosco, Pai Santo, que nós possamos entender a Tua palavra e que nós possamos também aplicá-la em nosso coração. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, eu vou começar com uma frase de José de Alencar. José de Alencar era um cearense, já faleceu, mas ele era um político, ele era um advogado, ele era um historiador, ele era um homem muito culto. E ele escreveu uma frase muito interessante que mexeu comigo, que diz assim, o sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis. José de Alencar. Ele escreveu essa frase, mas tem uma palavrinha, desculpa, tem uma palavrinha nessa frase, e eu peço desculpa a José de Alencar, que ele não vai me ouvir, já faleceu, mas tem uma frase que se ele tivesse colocado, uma frase, não, uma palavra, que se ele tivesse colocado essa palavra nessa frase, para mim soaria bem melhor. Se ele tivesse dito assim, o sucesso nasce do querer, da determinação e perseverança em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo, fará coisas admiráveis. Veja que a frase ficaria bem diferente, porque a perseverança nós temos que ter. Esse tempo que nós estamos passando, se nós não tivermos fé e perseverança, meu Deus, o que seria de nós? Então, nós temos que realmente ter essa perseverança. Então, eu quero chamar a atenção dos irmãos para essa palavra, persistência, nessa frase, né? Porque realmente existe uma pequena diferença de persistência e perseverança. Os dicionários, todos os dicionários que eu pesquisei, colocam como sinônimo
persistência sinônimo de perseverança, ou vice-versa. Perseverança sinônimo de persistência. Mas eu encontrei um artigo muito interessante, porque nós estamos falando de Caleb, que Caleb não foi persistente, ele foi perseverante. Ele foi perseverante em Deus. E é isso que nós devemos ser. E eu encontrei um artigo que me chamou a atenção, e eu fiz um pequeno resumo desse artigo, pedindo licença à autora do artigo, que ela diz o seguinte, ela diz, algumas definições de persistir. Persistir são continuar com determinação ou teimosamente, permanecer inalterado ou fixo em um comportamento específico, condição ou posição. Então, persistir acaba sendo continuar fazendo a mesma coisa. O persistente, ele continua fazendo a mesma coisa e ele faz de uma maneira, muitas vezes, irresponsável. Ele é teimoso. Você já imaginou, já pensou numa pessoa teimosa? A pessoa, olha, não vá por aí. Não, eu vou. Não faça isso. Eu faço. Isso é persistência. Porém, perseverar é um pouco diferente. Então, perseverar, ela escreve, essa autora, ela diz que perseverar vem de acreditar, porque quando se persevera em algo, é porque se acredita, se tem fé. Algumas definições de perseverar são continuar em ações empreendidas. O que são ações empreendidas? É a capacidade de enxergar além do cotidiano. É solucionar com habilidade e criatividade. Isso é perseverar. Manter um propósito, apesar da dificuldade, continuar firmemente. Quando nós perseveramos, mas a frase diz, quando você persevera, você não é teimoso ou ilogicamente resoluto, você é calmo, firme e forte. Perseverar é ter firmeza ao acreditar em algo e saber que o resultado positivo é certo, mas com os olhos atentos ao que precisa ser adaptado ao longo do caminho para que esse objetivo se realize. Isso é perseverar. Perseverar também dá força, dá confiança, mas, acima de tudo, dá clareza para ver toda a situação, assim como olhar para si mesmo com clareza e objetividade. Quem escreveu isso foi Fernanda Barletta. Eu não sei quem é, mas eu gostei muito do artigo. O artigo está um pouco resumido, porque foi muito longo. Então, isso é perseverar, é ter fé, é ter clareza, é ter cuidado, é saber administrar o seu tempo, o seu caminho. Isso é perseverar. Isso foi o que Caleb fez. Isso foi o que esse homem de Deus fez. Ele procurou fazer a coisa certa. Ele procurou fazer de uma maneira sem teimosia. Ele procurou fazer de uma maneira que não prejudicasse ninguém. Mas ele estava ali. Ele queria herdar aquilo que foi prometido a ele, como nós lemos no texto. Moisés prometeu a ele e ele realmente tomou posse disso. E ele, então, perseverou. O pastor John Piper, ele diz, não pare de orar até que a montanha tenha se movido. Já parou para pensar nisso? Não pare de orar até que a montanha tenha se movido. Meus irmãos, isso é fé e perseverança. Mesmo que a montanha não saia do lugar, você vai continuar orando. Porque é isso que diz a palavra lá em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz orar sem cessar. Então, nós temos que continuar orando. Nós oramos dirigindo, nós só não podemos orar quando estamos dormindo, porque estamos realmente dormindo, mas nós oramos dirigindo, nós oramos na fila do banco, na fila da loteria, na fila de qualquer lugar, e nós estamos sempre em oração, porque nós estamos perseverando em algo que está no nosso coração. Então, não pare de orar. Acredite, Deus está atento. O importante é que nós tenhamos fé. A fé realmente nos leva a perseverar.
O que diz em Mateus, no capítulo 17 e 20? O próprio Jesus, ele falou isso, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para vocês. Então, muitas vezes, nós não perseveramos porque a nossa fé é tão pequena, que nós temos medo, desistimos de perseverar. Nós não acreditamos. E isso não é o que o Senhor quer. O Senhor quer que nós perseveremos. Então, voltando ao texto que nós lemos, o que é que aconteceu? Acreditamos que mais de 2 milhões de israelitas, é uma população enorme, não é? Que era mais ou menos 600 homens. Se você for imaginar as pessoas que saíram do Egito, as pessoas que saíram da escravidão, somando mulheres e crianças, né? Então, eram mais de 2 milhões de pessoas. Era uma população, eu acredito, do estado de Alagoas. Alguns comentaristas, alguns historiadores acham muita gente, mas 1.000 homens preparados para a guerra foram contados. Mas esses homens tinham famílias, né? Tinham filhos. Então, se você for multiplicar todas essas famílias que saíram do Egito, eu creio que dá mais de 2 milhões de pessoas. Então, portanto, hoje, nesse momento, brevemente, nós vamos falar um pouco sobre a perseverança de um homem de Deus. Esse homem cheio de fé, determinação e muita esperança. Quem foi esse homem? Nós falamos no início. Esse homem foi Caleb. Mas eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias lá no livro de Números. Vamos ler o texto que realmente, como aconteceu isso. O texto lá em Números, no capítulo 22, no capítulo 14, aliás. Vamos ler apenas o versículo 22 e 24. Números 14, 22 a 24. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou esperar dar tempo aos irmãos abrirem. Esperar só um pouquinho, que é uma leitura muito interessante. E é bom que nós acompanhemos. Diz assim a palavra. Nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória, veja que Deus está falando, o próprio Deus está falando através do profeta. Nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes. Esse 10 vezes nós entendemos que eram repetidas vezes, muitas vezes que o povo colocava Deus à prova. Aí diz, e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais, sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. E faz uma pausa aqui e diz, porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu farei entrar a terra que expiou e a sua descendência a possuirá. Promessa do Senhor, promessa de Deus. Quantas e quantas promessas, irmãos, nós já recebemos do Senhor e nem ouvimos, nem entendemos. Nós oramos, nós colocamos tudo diante dele e nós precisamos ter discernimento para ouvir o Senhor falando conosco. Muitas vezes nós não ouvimos porque não queremos, porque nos distraímos com outras coisas, mas Deus está atento. Deus está atento. Então, eu faço uma pergunta aos irmãos. Você tem perseverado em Deus nos últimos tempos? Nesse tempo de pandemia, nesse tempo tão problemático, nesse tempo tão difícil? Mas nós estamos aqui. Nós não abrimos mão dos nossos encontros, não abrimos mão da pregação. Nós não estamos fugindo de maneira nenhuma por não estar num culto presencial. Apenas estamos nos precavendo, porque nós não devemos tentar o Senhor. Apenas isso.
mas nós vamos voltar a nos encontrar presencialmente, se Deus assim permitir. Então, quais são as suas dificuldades? Qual é a minha dificuldade? Quais são os seus medos? Qual o meu medo? Eu me coloco, porque nós temos, claro, dificuldades na vida, nós temos medos. E como temos? Eu vou fazer agora, vou me submeter a um exame, uma ressonância, né? A Cristiane, pai, ressonância é rapidinho e tal. Sim, mas vou fazer esse exame, é necessário. Mas Senhor, eu tenho que fazer esse exame? Tenho sim, claro, porque Deus coloca os médicos exatamente para fazer isso, para olhar a situação de cada um. Mas eu creio que o Senhor está comigo, que o Senhor está com a minha família, que o Senhor está me protegendo, que o Senhor está cuidando de mim, da minha família, de todos nós, da nossa igreja. O Senhor está à frente. Então, nós temos que perseverar. Nós não podemos persistir em nada, mas perseverar sim. Olha o que Caleb falou em Josué, no capítulo 14, 10, que nós não lemos até o 9. Então, no capítulo 10, ele diz assim: eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos de idade. É muita perseverança, é muita fé. Irmãos, quando Caleb iniciou sua jornada à Terra Prometida, ele tinha apenas 40 anos de idade. Era um jovem guerreiro, um homem de guerra, um homem que enfrentava. Imagina você com 40 anos, hoje, é jovem. Era um jovem, no caso de Caleb, era um jovem guerreiro que estava disposto. Jamais Caleb, eu tenho certeza disso, que Caleb, não, daqui a 5 anos eu vou chegar lá, daqui a 10 anos eu vou chegar lá, mas ele chegou com 85 anos, e Deus o conservou. A palavra diz que Deus o conservou, cuidou dele, que ele chegasse aos 85 anos da mesma maneira que ele se sentia quando tinha 40. Isso é muito bom. Eu sei que nós passamos por momentos difíceis, nós passamos por momentos de enfermidade, mas a enfermidade não é de Deus. Muitas vezes nós nos sentimos doentes, nós vamos nos cuidar, nos tratar. O carro, se você não cuidar do carro, o carro quebra. Então nós temos que nos cuidar o tempo todo. E Deus, com certeza, nos conserva com saúde e com tranquilidade. Deus conservou Caleb, dando a ele vida e esperança. E 45 anos depois, a promessa se cumpriu. Glória a Deus, glória a Deus. Agora, eu não estou dizendo aqui aos irmãos que você deve esperar 45 anos para atingir o seu objetivo. Não é isso. Eu gostaria que os irmãos entendessem o seguinte: rapaz, quer dizer, eu estou ouvindo aí a pregação, o homem falando aí de Caleb, que esperou 45 anos, eu vou esperar também 45 anos, que história é essa? Não, não é isso. Estou dizendo que você deve esperar e confiar plenamente em Deus. Isso sim. Então, não importa o tempo que você vai levar. Não importa. O que importa é que você deve esperar o tempo que Deus permitir. Mas, contanto que nós aqui estejamos inseridos em Deus e sabedores que Ele está conosco. Não é? Então, Deus sabe exatamente o tempo que você precisa para receber a bênção. Ele sabe. E nós temos que entregar tudo a Ele. Nós não podemos ficar desesperados. Lembra de Abraão? Lembra de Sara? Abraão tinha que esperar 25 anos, mas Sara não. Ela ficou impaciente. Ela chegou, olha, fica com H, porque esse filho não vem mais. E 25 anos depois, o filho chegou, que foi Isaac. Então, nós temos que entender que Deus está no controle de tudo. Em cima dessa promessa, Caleb colocou um objetivo em sua vida. Eu creio, né, isso eu estou dizendo por minha conta, Caleb colocou um objetivo em sua vida. Ele seguiu em frente, ele foi em frente, ele saiu pelo deserto, ele saiu enfrentando muitas dificuldades, ele enfrentou sol, chuva, ele enfrentou problemas, dificuldades, ele foi ficando mais velho.
mas ele seguiu em frente e não se preocupou com o tempo, porque ele sabia que Deus estava no controle. Ele sabia que ia chegar naquela terra prometida. Ele estava perseverando. Ele não estava persistindo, eu tenho que chegar lá. Não, ele estava perseverando. Ele estava traçando o caminho, calculando como chegar, olhando os obstáculos, corrigindo os obstáculos. Era exatamente isso que Caleb estava fazendo. Teve uma frase que eu vi do nosso pastor Roberto Amorim, em uma live que ele fez, O Equilíbrio de um Homem. E ele disse uma frase muito interessante, que eu estou aproveitando aqui essa frase para colocar para todos nós. Ele diz assim, olha, vá em frente, acredite, mas mantenha os seus olhos em Jesus. Vá em frente, mas mantenha os seus olhos em Jesus. Quem disse isso foi o pastor Roberto Amorim, da nossa igreja mãe, a nossa igreja lá em Maceió. E eu achei essa frase maravilhosa, porque nós seguimos em frente, perseverando, mas sem tirar os olhos do Senhor. Não podemos tirar os olhos do Senhor. Lembra de Pedro? No momento que Pedro olhou para as dificuldades, ele afundou. Ele afundou, mas ele poderia ter andado até Jesus. Se ele não tivesse tirado os olhos do Senhor, ele não teria afundado, eu creio. É tanto que Jesus disse assim, olha, homem, tenha fé, tenha fé. É uma coisa impressionante. Lembre-se de uma coisa, irmãos. Lembre-se de uma coisa. Espera aí, que a coisa aqui deu um problema, mas vai ser corrigido. Vai ser corrigido. Se você pediu algo a Deus, se você pediu alguma coisa a Deus, se eu pedir alguma coisa a Deus, qual o meu conselho hoje, como o Nico falou, diácono Erivaldo, eu não sou grande, nem em estatura, né? Mas o Nico falou, o diácono Erivaldo vai pregar, então lembre de uma coisa, persevere, tenha fé, tenha esperança, o tempo é de Deus. Persevere, tenha fé, tenha esperança, porque o tempo é de Deus. Só Ele sabe exatamente o tempo que deve ser cumprida, a bênção que Ele determinou para cada um de nós. Agora, uma coisa que nós temos que fazer, sermos o quê? Obedientes. Nós temos que ser obedientes ao Senhor. Caleb, tenho certeza que foi um obediente. Então, se nós formos obedientes ao Senhor, com certeza nós receberemos a bênção do Senhor. Aqui o meu tablet, ele está dando umas paradas aqui, para não me perder, deixa eu ver aqui. Em Mateus, no capítulo 7, versículos 7 e 8, diz assim, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Então, se nós não formos obedientes, como vai se cumprir isso nas nossas vidas? Quando ele diz assim, pedi e dá-se-vos-á, mas se eu não sou um servo de Deus obediente, eu não vou receber. Se eu não sou um servo obediente, como é que eu vou achar? Não acharei. Eles batei e abri-se-vos-á. Se eu sou um servo obediente, um homem de Deus obediente, as portas vão se abrir. Não tem motivo para ter medo. E ele diz, pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então, sejamos servos obedientes. Quero fazer mais uma pergunta à igreja, aos irmãos, mas responda lá no íntimo do seu coração. Você tem perseverado ou tem persistido em algum objetivo? Tem perseverado ou tem persistido? Se você tem perseverado, continue acreditando. Se for da vontade de Deus, se for da vontade do Pai, com certeza vai ser realizado, com certeza. Lembra-se de Josué, um momento que Josué estava enfrentando. Quando eu lembro dessa passagem de Josué, eu fico impressionado. Quando Josué, lá no capítulo 3 de Josué, no versículo 5, Josué disse ao povo, com toda convicção, com toda certeza e com toda perseverança. Ele disse, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Santificai-vos, porque amanhã
o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Josué falou com convicção, na certeza que no dia seguinte ia acontecer uma maravilha. E todos os irmãos sabem o que aconteceu com Jericó, não é? O povo se santificou, o povo dobrou os joelhos, o povo pediu perdão e realmente a coisa aconteceu. Veja o que diz Josué 3,17. Diz assim: porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firme no meio do Jordão. E todo Israel passou enxuto, atravessando o Jordão. Meus irmãos, essa passagem. E amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E as maravilhas aconteceram. O Jordão se abriu e o povo passou a pé enxuto. E os sacerdotes pararam. Enquanto eles estavam parados com a arca do Senhor, o povo estava passando a pé enxuto, olhando de um lado, olhando do outro. Eu me imagino naquele lugar, passando ali, olhando, meu Deus, que maravilha o Senhor fez por nós. E ele faz isso até hoje, porque o nosso Deus continua sendo nosso Deus. Ele continuou o mesmo, ele não envelheceu, ele continua sendo Deus. Meus irmãos, perseverar é exatamente isso. É ter fé, é ter esperança em um Deus todo-poderoso. Ter esperança nesse Deus que nos alimenta, nesse Deus que nos dá uma casa para morar, nesse Deus que nos protege, nesse Deus que nos dá condições para viver bem com a nossa família, no nosso lar. Isso é perseverar. E eu olho para Caleb e me vejo um Caleb da vida, porque eu quero perseverar no Senhor. Mas eu tenho certeza que Caleb teve suas dificuldades. Tenho certeza absoluta disso. Então, a santificação, o que aconteceu com aqueles irmãos na hora de atravessar o Jordão, eles se santificaram. E a santificação diante de Deus deve ser um ato de total purificação para mim e para vocês, com certeza, para obter as bênçãos de Deus. Se não acontecer isso, fica muito difícil. Nós temos que estar sempre em oração, porque nós somos humanos, nós erramos, nós pecamos o tempo todo, e nós temos que estar sempre dobrando nossos joelhos e pedindo perdão a esse Deus grandioso. Então, não importa o tempo que leva para alcançar a bênção, saiba esperar, não seja persistente, seja perseverante em Deus. Isso é que nós devemos ser. Caleb, pela sua fé e perseverança, recebeu de Deus aquilo que lhe foi prometido. Da mesma forma acontecerá comigo e com você. Não se engane disso. Deus continua no mesmo lugar. Deus continua olhando por cada um de nós. Tem uma palavra interessante sobre esperança que Billy Graham, grande Billy Graham, aí sim, é um grande Billy Graham, que não repousa nos assuntos deste mundo, repousa em Cristo, que está voltando, eu creio. A minha esperança repousa em Cristo. Enquanto nós estivermos com esse pensamento voltado para o Senhor, com esse objetivo, nosso objetivo da nossa salvação, nos santificando no Senhor, com certeza, a nossa esperança está realmente em Cristo Jesus. Não está nesse mundo de maneira nenhuma. Então, meus irmãos, quero concluir. Eu quero concluir, porque quando se trata de uma live, de uma pregação pelo Zoom, quanto mais rápido você for, melhor, né? Ninguém vai dormir, todos fiquem de olhos abertos. Eu quero concluir com uma frase também muito interessante, do saudoso físico Albert Einstein. Ele disse o seguinte, uma frase muito interessante sobre esperança, né? Ele diz, eu tentei 99 vezes e falhei. Albert Einstein, ele disse isso, eu tentei 99 vezes e falhei, mas na 100ª tentativa eu consegui. Então, nunca desista de seus objetivos, mesmo que esses pareçam impossíveis. Ora, Caleb chegar à Terra Prometida, depois de 45 anos, era quase uma coisa impossível, se Deus não estivesse com eles. Né? Se Deus não estivesse com eles. Como Deus estava com eles, com certeza ele conseguiu, ele perseverou e conseguiu. Então, ele continua. Mesmo que esses pareçam impossíveis,
a próxima tentativa pode ser a vitoriosa. Amém? Então, quantas vezes eu e você tentou? Nesse tempo, quantas vezes nós tentamos? Quantas vezes nós conseguimos? Não sei. Então, se não conseguiu, continue tentando. Não desista. Persevere em Deus. E você, com certeza, vai conseguir. Se Deus prometeu, Ele é fiel e cumprirá com a sua promessa, mesmo que demore a se cumprir. Demorou muito, 45 anos, mas se cumpriu. Então, continue, meus irmãos, eu também falo por mim, continuemos acreditando, não percamos a esperança. Devemos continuar perseverando em Deus nesse tempo difícil, nesse tempo de dificuldade, mas esse tempo vai passar. E quando muitas histórias, inclusive essas mensagens, esses encontros, né, que nós temos pelo Zoom, vai ser contado muitas vezes por nós, lembrando das coisas boas que aconteceram nessas conversas que nós tivemos. Que Deus abençoe os irmãos. Nick, fique à vontade, viu, para você continuar falando aí aos irmãos, dando as últimas considerações. Deus abençoe a todos.